Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem não estava aqui ontem, tem alguém que não estava aqui ontem? Levanta a mão aí, por favor. Todos estavam? Glória a Deus. Você está aí perto das pessoas do seu grupo de oração? Quem não estiver perto das pessoas do seu grupo de oração, se ajunte aí, por favor, aos irmãos do seu grupo. Se ajunta aí aos irmãos do seu grupo. Isso. Você que sabe que tem irmãozinho do seu grupo de oração distante, faz assim para ele, ó, vem aqui com nós. Vamos ficar juntos. Todo mundo se ajuntou aí? Amém. Mas não é para fazer partilha agora não, tá bom? É só mesmo para ficar pertinho. Queridos, o tema que nós vamos refletir nessa manhã é grupo de oração, amor e misericórdia de Deus em ação. Vamos repetir juntos. Grupo de oração, amor e misericórdia de Deus em ação. Amém. É sabido de todos nós que, final de semana passado, 17, 18 e 19 de fevereiro, não foi isso? Retrasado? Passado, né? Final de semana passado, nós, Renovação Carismática Católica, completamos a marca de 49 anos de existência. Glória a Deus! Estamos rumo ao jubileu do movimento. Em 2017, completaremos 50 anos de vida na Igreja Católica Apostólica Romana. A Renovação Carismática Católica tem seu início num momento muito especial da vida da igreja. Lá em Duquesne, uma história que vocês já conhecem, na Pensilvânia, naquela faculdade, onde alguns jovens fizeram uma primeira experiência da manifestação do poder do Espírito Santo. Precisamos então entender que o Espírito não estava agindo somente a partir daquele momento na igreja. Não, ele sempre esteve na igreja. Naquela situação, naquele retiro, naquele momento, eles experimentam a manifestação do poder do Espírito Santo, que posteriormente nós vamos chamar de batismo no Espírito. O grupo de oração, então, que até então não tinha esse nome, né, não tinha essa nomenclatura, começa a existir alguns anos depois, onde as pessoas vão se agrupando nas paróquias e nas comunidades e nas capelas para rezar e reproduzir, através do poder de Deus, essa experiência extraordinária que é o batismo no Espírito Santo. Experiência essa que transformou sua vida, sim ou não? E se não transformou, eu preciso já te dar uma notícia. Você não foi batizado no Espírito Santo. Porque batismo no Espírito Santo é impossível uma pessoa passar por um batismo no Espírito genuíno e não ter a sua vida completamente transformada por Deus.
Não há possibilidade disso acontecer. Aqueles que foram batizados no Espírito Santo têm suas vidas transformadas por Deus. Os que não têm suas vidas transformadas por Deus no grupo de oração não foram batizados no Espírito Santo. Fizeram uma mera experiência superficial. Porque as consequências do batismo imediatas, elas produzem em nós um desejo sincero de conversão. Um desejo sincero de mudança radical de vida. É o primeiro sinal do batismo no Espírito. Não é o choro, não é o repouso, não é o grito, não é cair, não. O primeiro sinal de que o batismo no Espírito foi genuíno na nossa história é que a partir daquele momento que se torna então um marco na nossa vida, a partir daquele momento nós temos um desejo profundo de configurar a nossa vida, a vida de Cristo, de transformar a nossa vida para agradar a Deus. Aí sim é um sinal claro de que aquela pessoa, eu e você, fomos de fato batizados no Espírito Santo, mergulhados nessa efusão, que é para dentro. Presta bem atenção nisso. A efusão do Espírito Santo, quando o Espírito sopra, ele sopra para dentro. Lá em Gênesis, quando a gente vai ver o sopro de Deus nas narinas de Adão, o que no grego é um termo chamado nefesh, é um sopro vital, um sopro que produz vida. Esse sopro é nas narinas para nos ensinar que o sopro de Deus na nossa vida, ele é para dentro. O que isso significa? Significa que quando o Espírito sopra em mim e me faz ter com ele uma experiência, essa experiência é vital a ponto de transformar a minha alma, o meu caráter, de curar as minhas feridas. Por isso que o sopro é para dentro. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim: querido, o sopro é para dentro. Se você ficar levantando sua mão, fala para ele. Ficar atrás de repouso no Espírito Santo. Ficar atrás de fogo, fogo, fogo. De choro, choro, choro. De sapatear. De se arrepiar. E não mudar a sua vida. Você vai com tudo isso, fala para ele. Conhecer um fogo que é eterno. O batismo no Espírito Santo precisa, querido e querida, provocar em nós um desejo sincero do céu. Um desejo sincero do paraíso, de chegar ao céu. E claro, os efeitos desse batismo nos fazem caminhar em direção à eternidade. E são constantes esses efeitos. São constantes. Eles nos acompanham a vida inteira, até de fato chegarmos à eternidade. Por isso que o ponto principal da identidade carismática é o batismo no Espírito Santo. Quando nós fugimos dessa experiência, nós abandonamos a nossa identidade. Porque é por causa do batismo no Espírito Santo que nós podemos exercer os carismas. É por causa do batismo no Espírito Santo que a nossa união de vida comunitária passa a ser unidade. Passa a ser comunhão de vida. É o batismo no Espírito Santo que provoca tudo isso em nós. Por isso que a nossa identidade está nesse tripé. Batismo no Espírito, exercício de carismas e vida fraterna. O exercício dos carismas e a vida fraterna são potencializados pela força do Espírito Santo manifestada em nós, em mim e em você. Quando eu entendo o ponto principal da minha identidade, então, que é o batismo no Espírito Santo, eu começo a enxergar a célula mãe da renovação carismática católica, que é o grupo de oração. O grupo de oração é a célula mais importante, é a instância mais importante do movimento Renovação Carismática Católica.
Sem grupo de oração não tem pregador, sem grupo de oração não tem ministério jovem, não tem ministério de música, sem grupo de oração não tem ministério das artes, ministério de oração por cura. Todos esses ministérios existem para o grupo de oração. E aí precisa ficar um alerta para nós, meus irmãos. Quando o ministério nos rouba da frequência do grupo de oração, ele está fazendo o papel errado na nossa vida. É melhor você, coordenador, muito melhor, você pegar o seu servo no espírito e colocá-lo de novo no serviço do grupo de oração do que você enviá-lo para longe e desfalcar o seu grupo com a presença dele. Até porque, queridos, quando nós ficamos crescidinhos, nós achamos que nós não precisamos mais do grupo de oração. Não, porque agora eu sou até uma pessoa que viaja, que prego fora. Eu sou uma pessoa que ministro fora em outros grupos. Então, o que Deus quer agora para mim é isso, é ficar em missão. Até meu grupo de oração não me preenche mais mesmo, não me enche mais, porque, né, povo de oração fria, eu estou no Espírito, Deus realiza tanto através de mim. E quando eu chego no meu grupo de oração, tá assim, sabe? E eu costumo dizer aos meus irmãos assim: me diz o servo que você é, que eu vou dizer como é que é seu grupo de oração. O seu grupo de oração, ele é reflexo direto do servo que você é para Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: se seu grupo de oração estiver bom, é reflexo do seu serviço. Se não tiver, meu irmão, é reflexo do seu serviço do mesmo jeito, fala para ele. Então não adianta, queridos, a gente ficar criticando o nosso grupo de oração, a gente ficar criticando a coordenação do grupo porque não está de acordo com aquilo que eu penso, sem que eu não tenha feito nada para contribuir com a ação misericordiosa e amorosa de Deus no meu grupo de oração. Lembra do que o irmão falava aqui ontem? As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: vede como eles se amam. Talvez as pessoas tenham olhado para nós e dito: vede como eles falam mal uns dos outros. E olha que estão lá na igreja junto toda semana. Quando nós falamos que o grupo de oração, ele é o amor e a misericórdia de Deus em ação, de fato é. Deus, tem coisa que Deus só faz dentro do grupo de oração. Tem coisa que Deus só realiza dentro do grupo de oração. Porque o grupo de oração é melhor que as outras pastorais e movimentos? De forma nenhuma. É por causa da identidade. Cada um tem a sua identidade. E o grupo de oração tem uma identidade carismática. Então, o amor de Deus e a misericórdia de Deus em ação, ela só pode ser eficaz no nosso grupo de oração a partir da experiência genuína do batismo no Espírito Santo. Aí sim, nós podemos oferecer às pessoas aquilo que Jesus fala em João 10, 10. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. É isso que nós precisamos oferecer às pessoas. Quando nós falamos amor de Deus em ação, dentro do grupo de oração nós fazemos a experiência do amor de Deus. Eu experimento o amor de Deus, que transforma a minha dignidade, a minha identidade, que devolve a minha identidade de filho de Deus, que resgata a minha dignidade humana e que me faz voltar para Deus. Eu experimento o amor de Deus, que me faz amar a Deus sobre todas as coisas. Depois que eu me sinto amada, que eu me sinto amado, eu começo então a amar a Deus sobre todas as coisas. E terceiro ponto, eu começo a amar os irmãos. Então nós experimentamos o amor de Deus no grupo de oração em 3 esferas. Deus que me ama e devolve e resgata a minha identidade de filho de Deus. Eu que começo então a querer amar a Deus sobre todas as coisas e começo também a amar o meu irmão. Isso acontece dentro do grupo de oração. Quantos amigos você tinha talvez antes do grupo de oração? Quantas pessoas você tinha que você podia contar mesmo? Talvez depois do grupo de oração você passou a ter irmãos. Pessoas que você sabe que estarão ao seu lado. Pessoas que você sabe que vão te ajudar na caminhada, que vão promover você.
O amor de Deus em ação é justamente isso no grupo de oração. Você promove o outro. Não promove para que ele seja visto, não é isso. Promove para que ele seja resgatado por Deus, para que ele seja restaurado por Deus. Então nós precisamos fazer, meu irmão, minha irmã, do grupo de oração um lugar extremamente acolhedor para as pessoas. As pessoas precisam entrar nos nossos grupos de oração e perceber que ali está o coração rasgado, amoroso de Deus por cada um de nós. E aí eu volto a dizer aqui então, você tem sido no seu grupo de oração o promotor desse amor? Quando que a promoção desse amor, ela é eficaz no nosso grupo de oração? Olha para o irmão, pergunta para ele assim, quando que é eficaz? Quando que essa promoção de amor é eficaz? Quando nós preservamos entre nós, presta atenção aqui. Quando nós preservamos entre nós a comunhão entre os irmãos. Estou falando de comunhão porque eu gosto de substituir a palavra hierarquia por comunhão. Quando nós preservamos o que nós chamamos de unidade. Uma unidade que existe lá no Conselho Nacional, precisa existir no estadual, precisa existir no Conselho Diocesano, nos representantes de área, de setor, não sei como é que vocês falam aqui, até chegar no coordenador do grupo de oração. Essa promoção de amor, ela é eficaz quando eu preservo essa comunhão entre as instâncias de governo do movimento, entre as instâncias de liderança do movimento. Para quê? Para que nós caminhemos numa mesma direção. E aí o que acontece? Quando você chega no grupo de oração, quando uma pessoa chega no seu grupo de oração, ela vai viver o que é renovação carismática no seu grupo. Quando a unidade está preservada, a comunhão e a unidade estão preservadas, nós garantimos a nossa identidade. A pessoa que experimenta lá, que chega no seu grupo de oração pela primeira vez, ela tem que ser apresentada ali à renovação carismática católica. É o primeiro contato dela com a renovação carismática. Então ela precisa ali ser apresentada ao movimento. Se ela não for apresentada ao movimento do seu grupo de oração, o primeiro encontro grande que ela for, ela vai dizer assim, isso aqui que é renovação. Talvez alguns de vocês já tenham dito isso. Alguns de nós já tenhamos dito isso. Isso aqui sim é renovação. É isso aqui, ó. Quando a gente está nos encontros grandes, a gente costuma dizer isso. Aí, ó, é assim que tem que ser. É assim. Lá no seu grupo de oração, precisa ser a expressão genuína do movimento. Para que a pessoa chegue pela primeira vez e conheça o movimento ali, dentro do seu grupo de oração. Onde está o exercício de dons, de carismas, onde está o amor de Deus em ação, resgatando a vida e promovendo a vida humana. Aí eu gosto de dizer e costumo dizer isso, lugar de milagre, de prodígio, de sinal, é no seu grupo de oração. É lá, querido. É lá que as pessoas precisam experimentar, é lá que nós precisamos ver paralítico andar, cego enxergar. É lá que nós precisamos ver a restauração das famílias. Porque nós não vivemos de congresso em congresso. Nós não vivemos de rebanhão em rebanhão. Nós não vivemos de encontro em encontro. Nós vivemos de grupo de oração. Então é lá o lugar de milagre. É lá o lugar de prodígio. É lá que precisa acontecer os sinais de Deus. É lá no seu grupo de oração o lugar onde as pessoas precisam entrar e nunca mais sair. E aí algumas pessoas dizem assim, olha, mas hoje meu grupo de oração dá 10 pessoas, 15. Dá 10, 15 pessoas mas olha só, irmão, o importante não é a quantidade, é a qualidade. Eu discordo categoricamente com essa frase. Sabe por que eu discordo? Porque se não está atraindo as pessoas, tem alguma coisa fora do lugar.
Nós temos o melhor. Nós temos Jesus, nós temos a Virgem, nós temos o Espírito Santo, nós estamos na igreja fundada por Cristo. O que nos falta então para atrair as pessoas? O que tem nos faltado que elas não querem mais ir aos nossos grupos de oração? O que tem nos faltado? Entende? Nós não podemos dar desculpas para a nossa incompetência. Não, mas nós estamos fazendo nossa parte. Nós fazendo nossa parte. As pessoas, né, estão muito ocupadas. Para com isso. Um grupo de oração é um perene Pentecostes. E aí o catecismo da igreja vai dizer que o tempo da efusão do Espírito Santo é agora, é nos nossos dias. Esse é o tempo, nós estamos vivendo o tempo da efusão do Espírito Santo. Não tem como Pentecostes não atrair as pessoas. Não tem como a efusão do Espírito não atrair as pessoas. Gente, atraiu você, me atraiu. Se nós estamos no nosso grupo de oração e não tem atraído, nós precisamos rever o nosso jeito de ser renovação carismática. Perceba, querido e querida, você tem em suas mãos uma porta aberta, como dizia a Kátia no ENF esse ano. O grupo de oração é uma porta aberta da misericórdia de Deus para as pessoas. Você tem em suas mãos uma porta aberta. Até cachorro entra em porta aberta. Se nós não temos atraído as pessoas para o nosso grupo, nós precisamos nos reunir enquanto servos e rever o que tem acontecido, o que nós precisamos mudar, para que de fato a misericórdia e o amor de Deus esteja aqui em ação, em contínua ação. Eu estou coordenando o seminário do meu grupo de oração esse ano, né, irmãos? E aí, Deus colocava no meu coração que Ele precisava firmar os pés dos servos do meu grupo de oração esse ano. E aí nós fizemos toda uma divulgação, fomos às ruas divulgar o seminário na casa das pessoas, fizemos ficha nas casas das pessoas e fomos visitá-las e tal. E aí chegou o primeiro dia, que foi semana passada, né? E Deus falava comigo: filha, eu quero cuidar dos meus servos. E eu pedi uma vizinha, uma amiga minha, falei: irmã, faz um bolo para mim, para poder contribuir com o lanche dos seminaristas, faz um bolinho. Não precisa ser, pode ser um bolo simples, eu falei com ela. Faz um bolo simples para poder contribuir com o lanche dos seminaristas, porque hoje é só por conta dos servos, né? O primeiro lanche. Tudo bem. Gente, ela me mandou um bolo lindo, porque ela faz comida para fora. Um bolo todo decorado com creme dentro, a coisa mais linda o bolo. E aí eu olhava para aquele bolo, olhava para a mesa, olhava para o bolo, olhava para a mesa. Pensei, vou levar ele embora para casa. Brincadeira. E Deus falou no meu coração assim: oferece esse bolo aos meus servos. Eu guardei o bolo na geladeira. Terminou o seminário, todo mundo foi embora. Eu reuni os meus irmãos servos do grupo de oração lá na cozinha. Reuni, agradeci a eles pelo dia, pelo seminário. Falei: meus irmãos, olha, bendito seja Deus, eu bendigo a Deus pela vida de vocês, pelo sim de vocês aqui. Peguei o bolo da geladeira e falei: olha, nessa noite eu pedi uma irmã que fizesse um bolinho simples para nós, para contribuir com o lanche. E ela fez esse bolo. E eu queria oferecer a vocês em gratidão pelo serviço e dizer que quando Deus nos pede algo simples, nós podemos sempre fazer algo mais bonito para oferecer para Ele. Foi só isso que eu falei. E as lágrimas escorreram dos olhos dos meus irmãos, porque eles se sentiram amados, eles se sentiram cuidados por Deus. E eu falei: agora vocês vão poder comer esse bolo, na certeza de que Deus tem cuidado de cada um de vocês. Deus tem olhado suas lutas, o seu serviço. Botei o bolo na mesa e fui já atender as pessoas, e eles ficaram lá comendo o bolo. Meu irmão, minha irmã, o seu grupo de oração precisa, em primeiro lugar, começar a ser uma casa de misericórdia, uma porta aberta de misericórdia para você e para aquele que serve com você do seu lado. Nós vamos ficando ao longo do tempo desumanos. Nós vamos ficando desumanos. A gente não tem mais o olhar da misericórdia com o nosso irmão. Esquece que ele também precisa de cuidado. Essa pessoa que serve do seu lado não é anjo, ela também precisa de zelo, ela também precisa de cuidado. Claro, nós nos arranhamos, nós temos limitações, temos,
mas nós precisamos cuidar uns dos outros. Talvez o que não tenha atraído as pessoas aos nossos grupos de oração é o fato de nós não nos amarmos mais. E aí nós deixamos de ser grupo de oração, a ação misericordiosa e amorosa de Deus. Uma pessoa que não se sente amada, querido, presta atenção nisso. Uma pessoa que não se sente amada, cientificamente provado que ela não desenvolve serviço, ela não desenvolve profissionalmente, ela não desenvolve afetivamente, quando ela não se sente amada. O amor é uma injeção, é uma motivação contínua para servirmos a Deus. O que tem te faltado no seu grupo de oração? O que tem te faltado? O que tem faltado lá no seu grupo de oração? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o que tem faltado no seu grupo de oração está nas suas mãos. Fala para ele assim: você pode oferecer o que tem faltado no seu grupo de oração para as pessoas e principalmente para aqueles que estão semanalmente com você. Por quê? Fala para o seu irmão. O seu grupo de oração é um perene Pentecostes. Pega a palavra de Deus aí comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: a multidão dos que haviam crido era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder. Como é que é o nome desse poder? Como é que é o nome desse poder? Como é que é o nome desse poder? Com grande poder. Como é que é o nome desse poder? Espírito Santo. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo a sua necessidade. Queridos, hoje nós passamos necessidade no nosso grupo de oração e ninguém sabe. Ninguém nem toma conhecimento. E aí nós temos uma realidade dentro dessa corrente de graça, como diz o Papa Francisco. O Papa Francisco nem gosta de chamar renovação de movimento, ele chama de corrente de graça. Dentro dessa corrente de graça, nós temos a realidade das comunidades novas, das comunidades de vida e aliança, que também são uma graça para a igreja. Mas essa vida em comum não está reservada às comunidades novas. A vida em comum não é um privilégio das comunidades de vida em aliança, não. A vida em comum é fruto de Pentecostes. Só quem vive um Pentecostes continuado consegue viver em comum, consegue ter as coisas em comum. Por isso, querido, que
É inadmissível para mim, Francesca, você tem uma família do seu lado que anda a pé com 5 filhos e você tem um carro de 200 mil na sua garagem. Você pode vender o seu, ter um de 100 e dar um de 100 para essa família. Isso é Pentecostes, mas nós não entendemos isso. Nós queremos ficar apenas com a superficialidade das manifestações do Espírito. O fato da cura, o fato do milagre, de orar em línguas, de profetizar em línguas, a profecia, são manifestações do Espírito, mas não provam que nós somos pessoas novas, porque elas independem de nós. São manifestações do Espírito. E quem fica apenas com essas manifestações, ainda está na superficialidade pentecostal. Quem mergulha, vive isso que está na palavra. Quem mergulha, vive isso aqui, que está em Atos dos Apóstolos. Isso aqui é fruto de Pentecostes. Não é admissível para um carismático vestir uma calça de R$300, enquanto você sabe que tem aquela irmã no grupo de oração que vai todo ano com a mesma, toda semana, com a mesma calça. Porque ela não pode comprar uma tão cara ou até barata. Isso aqui é Pentecostes. Isso é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Perceba, os apóstolos aqui, eles tinham as duas coisas juntas. Eles tinham a vida comunitária, que é a misericórdia de Deus em ação, e eles tinham o poder do Espírito Santo. Então, com grande poder, eles testemunhavam. Aonde está o poder? Onde está o poder? Aonde está a testemunha do poder do Espírito Santo? A Verbum Domini vai dizer assim, que a maior pregação que um cristão pode fazer é o testemunho autêntico de Cristo. Testemunho autêntico de Cristo. Hoje nós não temos paciência de ouvir um ao outro. Quando a gente quer conversar com alguém, nós não temos mais paciência. Você vê que a pessoa está conversando, às vezes você vai partilhar, ela está conversando com você. Sim, não, estou entendendo. Fulano, vem aqui. Não, estou entendendo. Ei, faz lá aquele negócio. Quando o servo chega do seu grupo de oração, o coordenador, para conversar com você, você tem que parar tudo que você está fazendo, porque a sua prioridade é ele. A prioridade do coordenador do grupo de oração não é o esqueleto do grupo, não é o roteiro, o itinerário do ciclo carismático. A prioridade do coordenador do grupo de oração é o servo. Você está ali para pastoreá-lo, para cuidar dele, para promovê-lo, para promover na vida dele a vida em Cristo. Essa é a sua prioridade. Nós queremos tirar a dimensão humana das coisas. Não, porque tem que acontecer agora isso, acontecer agora aquilo, acontecer isso. Não, já acabou, gente, está na hora, está na hora. Enquanto o outro está ali morrendo, nós não temos a capacidade de parar tudo para cuidar daquele que está morrendo. Para tudo. Todo mundo, é todos por um, sim, todos por um, sempre que for necessário. E aí sim, o Espírito vai ter lugar entre nós, de manifestar os prodígios que Ele quiser, porque nós já fazemos o mais bonito, que é o amor de Deus em ação. Aí está na hora então, queridos, porque hoje nós estamos num momento, num contexto social, em que as pessoas investem muito em entretenimento, a começar nos nossos smartphones, celular, tablets, etc. O que nós temos que fazer hoje para que as pessoas venham ao nosso grupo de oração? Eu fui pregar num grupo de oração em São Paulo esses dias, e aí, gente, o grupo de oração desses irmãos lá, ele é do lado do santuário lá do Padre Marcelo. Do lado. São quadras de diferença, pertinho. E ele acontece no dia que acontece lá a missa. E o grupo de oração deles dá 450 pessoas. E aí eu preguei, fiquei intrigada com aquilo, chamei o irmão, falei, meu irmão, me diz um negócio aqui. Como é que você consegue 450 pessoas aqui, sendo que a missa está aqui com 100 mil, né? Que é o que dá lá. Aí ele virou para mim e falou assim, Fran, nós precisamos dar motivo às pessoas para sair de casa. E aqui a gente dá. Aí eu falei, obrigado aí pela dica. A criatividade deles. Gente, a pessoa chega no grupo de oração deles, ela tem uma ficha na recepção,
que ela deixa nome, telefone, e-mail, endereço. Na semana que vem, eles ligam para aquela pessoa que esteve lá pela primeira vez para dizer para ela: ei, hoje tem grupo de oração, vem de novo ficar conosco. Vocês estão entendendo a organização deles? Toda pessoa chegou lá a primeira vez, ela tem uma ficha, ela deixa ali os dados dela. Na outra semana tem alguém que liga para falar para ela, para lembrá-la que tem grupo de oração. E assim eles vão fidelizando as pessoas ao grupo. Nós precisamos então usar a criatividade do Espírito e no Espírito para atrair as pessoas para experimentar a graça de Deus. Não é porque nós queremos um grupo de oração cheio para ostentar e dizer: meu grupo de oração dá 10 mil pessoas, dá 400, 500. Não, não é isso não. Nós precisamos idealizar a salvação das almas e promover uma evangelização eficaz. Uma evangelização que de fato vai atingir o coração das pessoas. Você não é tão ousado para pregar? Seja ousado para evangelizar. Você não é tão ousado para cantar, para ministrar a oração? Seja ousado para ir até as pessoas e atraí-las ao seu grupo de oração. Meu irmão, minha irmã, se nós não temos em nossos grupos de oração pessoas que são capazes de ir à casa dos outros para convidá-los para o grupo de oração, nós não teremos muito menos pessoas que são capazes de proclamar um milagre. Ah, mas hoje não, eu lembro daquele tempo, lembra? Aquele tempo que acontecia milagre, prodígio, sinal. Eu lembro daquele tempo, nossa, eu lembro. Lembra da tia Laura daquele tempo, Zé Pretinho? Você lembra daquele tempo? O que mudou daquele tempo para cá? O Espírito Santo mudou? Mudou de endereço, não está mais participando da Trindade, resolveu mudar de comunidade? Aconteceu alguma coisa assim? Quem que mudou? Eu e você. E aí o Reinaldo, na última pregação do ENF, meus irmãos, nesse ano, ele nos convidou a lembrar que o grupo de oração é uma fábrica de santos. E se a renovação carismática católica não está do jeito que nós gostaríamos, é porque nós não estamos sendo santos do jeito que deveríamos ser. Quem é a renovação carismática católica? Você. Você é o movimento. Eu sou o movimento. Então, quando a gente fala a renovação, eu estou falando de mim. Você está falando de você. Quando você fala a renovação disse isso. Não, nós vamos fazer isso. Nós agora caminhamos assim. A renovação é você. Você não faz parte do movimento. Você é o movimento. Então, Dom Taveira uma vez nos disse: onde está um carismático, precisa acontecer batismo no Espírito Santo. Onde tem um carismático, precisa ter batismo no Espírito Santo. Mas essa ousadia, ela é um treinamento. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: você precisa começar a treinar, querido. Você tem que começar a correr agora, fala para ele. Diz para ele assim: se você não treinar, você não vai alcançar o seu objetivo. Gostaria de testemunhar para vocês aqui, meus irmãos, o quanto que eu tenho percebido que a evangelização saiu de uma esfera de assembleia e passou para uma esfera pessoal. Hoje, para nós evangelizarmos as pessoas, nós precisamos tratar diretamente com elas. Nós não podemos mais nos fechar ao grupo. Nós precisamos ir até a pessoa. Precisamos olhar nos olhos da pessoa. Precisamos conversar com a pessoa. Precisamos atendê-la. Por isso, lá em casa, nós temos um lema, eu e meu esposo. Toda pessoa que chegar lá em casa, a hora que for, vai ser atendida. Eu tenho 3 crianças. E aqui, queridos, eu preciso dizer para vocês, eu não me importo muito aqui, dentro da minha casa, eu não me importo muito com as regras impostas dentro da minha casa. Por quê? Porque se Deus mandou na minha casa, eu não posso deixar sair de qualquer jeito. Não dá. Chegou lá em casa, seja a hora que for,
vai ser atendida, vai ser cuidada, ainda que a gente tenha que passar a madrugada com aquela pessoa. Um dia eu estava bem lá lavando louça, meus irmãos. Chegou uma menina em depressão profunda. E aí o rapaz, dono de uma loja de artigos religiosos na cidade, entrou primeiro e falou: Fran, eu não tive o que fazer. Ela estava na loja chamando seu nome, em crise. E a mãe dela falou: vamos lá na casa dela, pelo amor de Deus. Eu falei: irmão, você já deixou ela comigo? Volta para sua loja, que daqui em diante sou eu. Pode ficar em paz. Leva a mãe dela embora. Deixa só ela aqui. E aí ela sentou no vaso da minha casa lá e ela falava: ó, ele está falando que é para eu me matar. Ó, ele está dizendo, você está ouvindo? Está ouvindo o que ele está dizendo? Eu falei: não costumo ouvir essa voz não. Ele está dizendo que é para eu passar a faca no pescoço. Aí eu falei: então dá um recado para ele, para mim. Ela falou o quê? Disse para ele calar a boca, que dentro da minha casa só Jesus Cristo é que fala. E aí, queridos, cuidamos dela, eu e minha cunhada, chamei minha cunhada para poder dar um apoio por causa das crianças. Cuidamos dela, levamos ela embora de ônibus para casa, fiquei com ela um pouco na casa dela ainda. E nesse dia, meus irmãos, eu tinha uma pregação agendada para fazer. Eu liguei para os irmãos e falei: irmãos, não tenho condições de ir nessa pregação. Que pregadora seria eu? Deixar uma alma à beira da morte, do suicídio, e ir lá pregar para um povo que já tinha alguém que poderia me substituir. Vocês estão entendendo? Fui para a casa dela, fiquei com ela, falei: olha, agora eu vou embora, mas você tem que entender que você não está sozinha, você não vai ficar sozinha. E ela agarrava no meu braço: não vai embora, por favor, não vai embora. Não, eu preciso ir, eu vou, mas você não vai ficar só. Levanta, botei ela em pé, de frente para mim, olha no meu olho, você não está sozinha. E a mãe dela: não, vai acontecer isso. Não vai acontecer nada que a senhora está falando. Ela vai ficar bem. Hoje ela já tem um segundo filho, uma segunda filha, graças a Deus, está em paz. Eu quero dizer para você que nós precisamos alargar as fronteiras da nossa evangelização. Sair do nosso comodismo. Não dá mais para dar o mais ou menos para o Senhor. Não dá mais para o nosso compromisso ser mais ou menos. Nós somos muito carismáticos lá dentro do grupo de oração. Nós somos muito cheios do Espírito Santo quando nós estamos aqui, ou entre nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo lá fora, queridos. Lá, e aí sim a pessoa vai olhar para você e vai falar: você participa da onde? Você vai dizer: meu grupo de oração é tal. Você pode ir lá visitar. Por quê? Porque ela experimentou o amor de Deus em ação e a misericórdia de Deus em ação em você primeiro. Ela experimentou através de você um testemunho autêntico de cristão. E aí ela vai se sentir atraída pelo poder do Espírito que está em você. Promova no seu grupo de oração momentos que sejam explicitamente momentos de misericórdia. Momentos que sejam para as pessoas se sentirem amadas, colocadas no colo de Deus. Promova ações no seu grupo de oração que as pessoas se sintam acolhidas, amadas, sem preconceito, sem distinção de pessoas. Outro dia eu passei lá na minha cidade, tem um ponto de prostituição de travestis. E aí a gente passa por eles de vez em quando. Eu falei com meu marido: para aí o carro, fazendo favor. E aí ele falou assim: por quê, amor? Eu falei: para aí. Aí passamos bem devagarzinho e eles já vêm, né, se oferecendo. Aí eu abaixei o vidro do carro e falei: ó, só parei aqui para dizer que Deus ama vocês demais da conta. Que Deus sonha com um dia que Ele vai ter espaço de dizer quanto Ele ama vocês. Eu parei aqui só para dizer que vocês são amados demais da conta. Que ninguém vai poder amar vocês do jeito que Deus ama, nunca. E aí, queridos, você já percebe que eles vão arrumando a roupinha, abaixando a roupa, porque ninguém resiste ao poder de Deus. Ninguém resiste ao poder de Deus. Talvez você vai dizer assim: mas aquela pessoa é impossível. Não é nada. Lembra daquele ditado: água mole em pedra dura? É isso. Nós não podemos desistir das pessoas na primeira vez que elas nos falam não, é lá, é a pessoa mais difícil que Deus tem para ela um propósito. É aquela que tem mais dificuldade. E a gente enche a boca para dizer: veio 1, 2 vezes, não veio mais, o problema é dele, já é adulto. Às vezes é adulto no corpo, mas no coração é uma criança desejando colo.
Precisamos alargar, e aqui está a importância da formação, para que a nossa evangelização seja uma evangelização eficaz. A importância de eu conhecer um pouco do ser humano, a importância de eu conhecer a Sagrada Escritura, a tradição da igreja, a importância de eu me manter no corpo, na unidade, na comunhão, na obediência. A importância de eu não criar para mim partidos. A importância de eu não achar que eu sou melhor que todo mundo e eu posso caminhar do meu jeito. A importância de eu não atrair as pessoas simplesmente porque eu quero fazer, mas atraí-las para o meu grupo de oração. A quantidade de gente que dá no seu grupo de oração é fruto da sua propaganda. Da sua propaganda. Qual é o marketing do seu grupo de oração? Você. Ou melhor, sua vida. Sua vida é o marketing do seu grupo de oração. Sua vida é a principal propaganda do seu grupo de oração. O que você tem falado para as pessoas que acontecem no seu grupo? Gente, cadê aqueles carismáticos? Onde é que eles estão? Aqueles que todo problema que acontecia, a gente dizia assim, vai lá segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, vai lá no meu grupo de oração. Onde é que estão? Essas pessoas que insistiam todo dia no trabalho. Irmãos, tem que visitar meu grupo de oração. Vai fazer uma visita no meu grupo de oração. Aqui, semana tem grupo de oração. Vai visitar a gente. Onde estão essas pessoas? Você é a propaganda. Você é a principal propaganda. O marketing do seu grupo de oração é você. Para que o amor de Deus esteja de fato e a misericórdia de Deus esteja de fato em ação lá na sua comunidade, você precisa se fazer genuinamente um carismático de verdade, que exerce dons. E aqui eu vou então num cenáculo, e aí na hora da adoração o Senhor falou comigo assim: minha filha, tem uma menina aqui que eu quero usar muito na evangelização. Tem uma menina aqui que vai ser um grande instrumento de Deus nas minhas mãos. Ela tem de 20 a 25 anos, só que ela está sendo cativa por um namorado. Tem um namorado que já até colocou ela em cativeiro, que bate nela. E aí eu fui ouvindo o Senhor, tinha um sacerdote conduzindo junto comigo, eu junto com ele, e fui ouvindo o Senhor, e o Senhor falou assim: o nome dela é Fernanda. E eu falei: Jesus, só uma coisinha, o senhor já viu quanta gente tem aqui? Deve ter pouca Fernanda aqui não. E aí o Senhor falou no meu coração assim: incrédula, eu ainda insisto em usar pessoas como você. E eu falei: é verdade, Jesus, me perdoa pela minha falta de fé. E aí proclamei isso. No final do encontro, a Fernanda, eu estava atrasada para o voo e saí correndo, e veio uma menina correndo na minha direção assim, em prantos. Na hora que eu olhei ela, eu falei: é ela, tenho certeza que é ela. Parei as irmãs e falei: irmão, eu tenho que esperar aquela moça ali. E ela veio, ela batia no peito e dizia assim: Fernanda sou eu, Fernanda sou eu. A Fernanda sou eu já apanhei, eu já fui humilhada, a Fernanda sou eu. E ela chorava e eu chorava junto. Quando nós somos dóceis ao Espírito Santo, queridos, Ele nos leva aonde Ele quer. E aqui está algo muito importante: nossa missão só será eficaz se nós estivermos onde o Espírito quer que nós estejamos. Não adianta você querer ser um pregador se o Espírito Santo não te fez um. Não adianta você querer ser um ministro de cura se o Espírito Santo não te fez um. Não adianta você querer ser um ministro de música se o Espírito Santo não te fez um. Esteja onde o Espírito te quer, e aí sim você dará fruto, e fruto 100 por 1, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. O lugar mais importante que você deve estar é no centro da vontade de Deus. Um dia perguntaram para São João da Cruz: qual é o melhor lugar para estar? E ele respondeu: o centro da vontade de Deus. Por isso que hoje eu assumi algo para a minha vida. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, com a minha família, com a minha casa. Eu quero estar na vontade de Deus. Eu não quero estar na vontade dos homens, e desagrade quem tiver que desagradar. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. É essa vontade que importa. E aí, querido, Deus se responsabiliza quando você está dentro dessa comunhão. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 44, 26, que Deus cumpre a palavra de seus servos. Quando você está dentro da comunhão, Deus cumpre aquilo que você diz. Quando você está fora da comunhão, aí já não é responsabilidade de Deus, é sua.
Eu quero te convidar agora para nós rezarmos, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a ser aquilo que Deus quer, enquanto grupo de oração, enquanto renovação carismática católica. Que o Espírito Santo nos ajude a estar no centro da vontade de Deus, a preservar em nós uma identidade genuinamente carismática e a nos impulsionar a fazer aquilo que Deus quer. Vamos ficar em pé, por favor? Bota sua Bíblia do lado, não segura nada na sua mão, que nós vamos rezar. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos venha em socorro. Fecha seus olhos um pouquinho. Se abandone no Espírito. Dê ao Espírito Santo a oportunidade de desfazer seus planos, se for preciso. Dê ao Espírito Santo a oportunidade de começar tudo de novo em você, se necessário for. Abre mão dos seus projetos agora. Abre mão dos seus sonhos, deixa o Espírito sonhar em você. Abre mão agora daquilo que você sonha para a renovação carismática, daquilo que você acha que é o certo. Tem que ser feito assim, eu discordo disso, eu não quero aquilo, eu discordo desse jeito, eu prefiro assim. Abre mão de você mesmo, dos seus conceitos, para permitir que o Espírito de Deus forge em você um conceito divino